Olá, eu sou a Bruna e esse é o Carregando Minhas Escolhas, um podcast para quem tem a mente inquieta e que carrega suas escolhas. Na vida a gente pode escolher várias coisas, mas quando o tema dinheiro, o que a gente carrega? A gente pode carregar, Luciana. Que escolhas são essas? Ou carregar também tá muito caro? O que fazemos nisso? Bem-vinda ao Carregando Minhas Escolhas. Bru, muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui contigo. Parabéns pelo Carregando Minhas Obrigada. Escolhas. Eu acho que a gente carrega as escolhas e vive as consequências, né? É verdade. E a gente vai começar para te carregar as tuas escolhas e complementar a tua coleção, que está em Epa! crescimento. Ai, que linda! Obrigada! Obrigada. Obrigada! Vou abrir aqui. A Lu Gente, tem que uma história que é bem linda! engraçada que a gente tem que contar aqui. Sim. Nós nos conhecemos numa mentoria do Que Jorge. linda! Olha, Ó, adorei. Obrigada. imagina. Desde 2020, feita no Brasil, com muito amor Não, por e o Bruno. Feita no Brasil também tem a tua parte. Porque qual foi o lance? Adorei. Assim, simplesmente estava lá eu contratando uma mentoria e daí Luciana estava me atendendo Oh, e eu disse, ai, deixa eu te perguntar uma coisa bem aleatória. O que tu acha? Ainda era o modelo da Verde. Eu falei, o que tu acha dessa bolsa dela? Ela disse, ai, acho que mandasse pra Luciana errada. Diz ela, acho que mandasse pra Luciana errada. Eu falei, não, é tu mesma. Tu mesma. Aí, não, eu gostei do verde, tem tudo a ver, questão ambiental e não sei o que. Daí eu falei, boa. Daí eu disse, tu acha que é legal isso feito no Brasil? Acho, porque tem a ver com o meio ambiente e tudo. Deixa verde, deixa o feito no Brasil. Tá bom, tá ali a bolsa, né? Então, exato. Luciana faz parte disso. Ai, porque é isso, né? Assim, eu acho que Carregando Minhas Escolhas é um nome muito, muito feliz, né? De você carregar o que você pensa, os seus valores, que você faz de ação, de atitude, de decisão. Que escolha é isso? Escolha é isso. Então é muito maravilhoso assim a gente poder pensar em tudo que a gente escolheu na vida, né? Planejou, realizou, sonhos que a gente sonhou e realizou. E E acho essa que. bolsa, acho que é isso para você, né? São sonhos Ai, total. realizados, né? E a Total. gente carrega, tem o prazer de carregar os seus É sonhos verdade. realizados. Ai, eu adoro quando vocês me mandam as fotos. Ah, eu digo, ai, coisa boa, a Lu usando. E sabe que até não estava tanto no script a gente falar sobre isso, mas eu acho que é muito legal a gente mencionar sobre a nossa turma de mentoria de pessoas de áreas totalmente diferentes, cada um num canto, não vou É. nem dizer do Brasil, porque Do era do mundo. mundo. É. E essas conexões, que Sim. bacana, né, Lu, que a gente faz. É muito bacana, eu acho que tava todo mundo no mesmo momento, assim, de entrar numa mentoria, né? Que a gente até falou de descascar cebolas, né? A gente foi ali, cada um com a sua armadura, né? Com todas as proteções e defesas que a gente constrói naturalmente no mundo profissional. E aí cada um foi entrando e falando seus valores, falando seus objetivos e tudo mais, e todo mundo assim de diversas áreas, né? E foi muito legal assim, eu acho que principalmente as mulheres, né? Como as mulheres se conectaram, né? Era uma turma pequena, 12 pessoas, mas eu acho que as mulheres se conectaram bastante, então sou muito grata aí ao Jorge Grimber por essa conexão maravilhosa que ele fez da Uma gente. comunidade, né, fantástica que ele tem. Exatamente. São as escolhas do Jorge. São as escolhas do Jorge, exatamente. É bem isso. E sabe que agora falar sobre valores, né? Eu acho que a questão financeira tem a ver com isso. E a gente não está falando de valores pecúnia, mas valores do que é importante para mim. E o dinheiro diz muito sobre isso, porque o que é importante que o dinheiro seja utilizado na minha vida? Antes a gente conversou a respeito de relacionamento e quando a gente fala sobre a vida em si, como que tá hoje essa questão? Vamos puxar para o lado do empreendedorismo? Como é que tá isso, a vida da brasileira? É uma bagunça, não é?
Então, eu acho que só dando um passinho atrás antes do empreendedorismo, assim, a questão da consciência financeira, ela é uma ferramenta de autoconhecimento, né? Então, assim, eu faço, além de dar curso, dar palestra e tal, eu faço também essa parte de consultoria financeira, que tanto para pessoas quanto para casais, famílias e tal. E é uma ferramenta de você se conhecer, né? De refletir, poxa, para onde está indo meu dinheiro? É para onde tem a ver com os meus valores? Tem a ver com os meus sonhos, né? Então, às vezes eu vejo, por exemplo, nos extratos das pessoas, doações, sabe? Que isso com certeza, ou é para pessoas que gostam de animais, estão doando para ONG de animais, estão doando para igrejas, enfim, para instituições que acreditam, que estão Caridade. caridade. Então, assim, é muito legal quando a pessoa vê ali o que a gente está fazendo junto e entende que o dinheiro está indo para o lugar certo, né? E na questão do empreendedorismo, é isso, assim, você está investindo em algo que você acredita, né? Porque, por exemplo, tem questões aí sei lá, Vamos falar chamar o sobre influencer. Mari está nos nossos bastidores. Hum, Mari empreende com piercing, aí, ó, clínica do piercing. é isso aí, Apaixonada por esse universo. perfeito. É diferente quando tu empreende em algo que te brilha os olhos. Exato, exatamente. E aí, o que que a gente precisa ter muito cuidado para essa paixão não ficar cega, né? Hum. Porque essa paixão é um negócio de verdade ou é um hobby? Ela vai pagar suas contas ou não? Porque o que acontece muitas vezes, que também aconteceu comigo, é o seguinte: eu trabalhava em finanças de empresa, então tinha lá toda a minha rotina, meu salário, meus benefícios, tal. Eu não estava mais contente nesse mundo, mas não deu para largar esse mundo de uma hora para outra, né? Então, assim, foi paulatinamente largando, comecei a trabalhar mais com consultoria para empresa, não para pessoa física, porque, obviamente, o valor é maior. E aí eu fui fazendo meu pé de meia até eu conseguir migrar totalmente para finanças pessoais. Muito importante. Então, assim, a pessoa que tem um dom de pintura, de repente, de serviços manuais aí, de cerâmica, né? Você já conversou com uma ceramista aqui. Então, assim, às vezes isso é só um hobby, ou às vezes isso pode se tornar a fonte de renda principal da pessoa. Mas para tudo a gente precisa de um planejamento. Recentemente, teve um episódio, quando este for ao ar, aquele já vai ter ido, que a gente conversou sobre essa necessidade de, às vezes, antes de começar a empreender, tu trabalhar em algum local, tu Uhum. ter essa expertise, enfim, desenvolver até mesmo para networking e tudo mais. E eu acho que também tem esse ponto da importância de tu ir empreender, mas com uma segurança. Exato. Porque eu não quero falar em decepção, mas a gente tem que também trazer alguns pontos, porque às vezes pode ser que o teu negócio não dê certo. Exato. Quantas histórias que a gente conhece de pessoas que são de muito sucesso, que começaram em algo e não foi mais legal. Mas assim, tá, tu vai estar preparado para quando não vir nenhum cliente? Exato. Tu vai estar preparado para, às vezes, não vender nenhuma bolsa, por exemplo? Exato. Qual é a tua preparação nisso? Porque essa questão financeira pesa muito. Para a hora que a gente fica assim, desanimado, que a gente tá, nossa, o que que eu fui inventar? Mesmo com dinheiro, a gente pensa muitas vezes isso. Mas tem que refletir, né, sobre essas escolhas. Ô, Bru, e principalmente porque a gente está numa sociedade que a medida de sucesso é o dinheiro, infelizmente, né? Eu sempre falo que a gente deveria medir em remédio, Excelente. né? Porque assim, você tá ganhando uma fortuna, toma 3 remédios para dormir, 4 para acordar, Nossa não amiga, dá. nossa amiga Jaline gosta muito de uma frase que, se eu não me engano, ela ia fazer. Não vou falar aqui o quê, porque vai ser uma surpresa, mas
era com uma frase assim: prefiro estar parcelando viagens do que remédios. Então, é mais ou menos assim. Então, assim, infelizmente, a medida de sucesso é o dinheiro, né? Mas, assim, eu acho que a gente precisa ter esse equilíbrio aí entre qualidade de vida, felicidade. Precisamos do dinheiro, sim, mas ele não pode ser a qualquer preço, né? E na questão do empreendedorismo, isso é muito importante, porque também às vezes a gente vai para o outro extremo, que é só viver a paixão, né? Também. E os boletos vão continuar chegando. Então, assim, quantas histórias a gente já não ouviu do patrimônio da família afundar por causa da empresa, de um ou de outro e É tal. verdade. Então, assim, toma muito cuidado, né, com esses sonhos. O Warren Buffett fala que o melhor investidor não é aquele que sabe entrar, é aquele que sabe sair. Então, assim, você conseguir falar, olha, não dá mais, tentei, mas realmente isso aqui não está pagando as contas, está levando todas as minhas reservas e tal, e fechar, e deixa para um outro momento da vida que você consiga fazer aquilo como um hobby, né? Não E que é é? também tão legal. A gente Exato, percebe assim que as mulheres têm essa dificuldade de ter um hobby, porque a gente é meio ensinada tu pratica esportes na infância, porque tá ali na escola e depois acabou. exato. Eu, na verdade, enquanto coordenadora, mas a coordenação do núcleo, nós trouxemos muito isso em pauta, no sentido de assim, por que que os meninos sempre continuam aquele grupo de futebol? Que Isso, passa a faculdade, e eles têm aqueles amigos, e eles vão, e tem filho e tudo mais, e a vida segue, o grupo segue. isso, E a mulher não tem isso, e a gente precisa ir trabalhando isso com as meninas. sim. Hoje em dia, muitas vezes, assim, agora tá no hype a cerâmica, mas há quase 5 anos que eu comecei a fazer as aulas, e as pessoas ficavam assim pra mim, nossa, mas tu tem dinheiro, né, pra fazer? Hum, Nossa, tem esse tempo, né? Fazer cerâmica onde já se viu. Gente, olha, quem não tem uma nona, uma avó que faz o crochê, o bordado, são terapias. E a exato, gente tem que fazer isso, é um investimento em saúde. exato, exatamente, em bem-estar e emocional e tudo mais. Mas assim, eu acho que até isso também faz parte de autoconhecimento, Com né? certeza. Você, por exemplo, você tem a cerâmica e eu tenho a natação. Eu sou apaixonada por natação, mas eu fui voltar para a natação aos 35 anos. Que é isso, é o que você falou. Era o esporte da juventude, era o esporte da adolescência e tudo mais. Entra na faculdade, começa a trabalhar, vem aquela loucura, tá, não tem mais tempo. Mas quando eu fiz a migração de carreira, que exatamente uma das coisas que eu queria era, além de trabalhar com finanças pessoais, era equilibrar um pouco mais entre trabalho e vida pessoal, né? E voltei para a natação por conta disso, porque é uma coisa que eu amo, E o né? reflexo vem em todas as áreas da vida. Exato, exato. Vem em todas as áreas da vida. Aí descobri uma coisa que eu não fiz, e acho que nem teria coragem de fazer quando eu era jovem, que é a natação de águas abertas, Tá, que aí é nadar no mar, nadar em rio e que tudo mais, liberdade. né? Liberdade. Então, assim, é muito bacana a gente ir se descobrindo novos prazeres. Que é isso, né? Uma coisa que eu gostava aos 15, de repente eu não gosto mais aos 30 e tá tudo bem, né? E aí, não é porque eu tô gostando de natação agora que com 70 eu vou continuar gostando de É natação. um momento. É um momento. Pode ser que sim, pode, porque eu sigo todas as velhinhas que nadam com 100 anos. Tudo indica que vai continuar. Mas, né? Enfim, então é isso. E para tudo isso, então, né, fazendo o link ali com finanças, a gente precisa ter um equilíbrio financeiro, consciência financeira. Então, quando a gente tem esses objetivos fortes, tem estudos de economia comportamental que falam que quando a gente tem uma meta clara, é mais fácil a gente segurar essas tentações do dia a dia. Porque a blusinha chega para mim no Instagram também, né? Uhum. Algoritmo O entrega. algoritmo entrega aquele sapatinho bonito e tal. Mas se eu tenho uma prova de natação que eu sei que poxa, é uma viagem, pô, eu tô falando de mar, moro em São Paulo, tudo é uma viagem. Tudo é um final de semana
com gasto, com transporte, com alimentação, com hospedagem, enfim, é uma viagem completa, fora a prova de natação. Então, é mais fácil, né? Como eu tenho um prazer forte, tenho esse objetivo mais forte, é mais fácil a gente segurar as tentações. Então, todas as pessoas que têm, por exemplo, não, eu quero abrir um negócio, eu quero empreender, ou eu quero fazer um curso, qualquer que seja o seu objetivo, você se agarra nele, mentalmente falando, e consegue segurar as tentações. Se você parar para pensar e olhar na sua vida, assim, sei lá, algum momento você fala, ah, não sei muito o que fazer e tal, com certeza você vai lembrar que você comprou um monte de besteirada. Eu brinco que nada como ter uma viagem marcada, É isso, principalmente é numa isso. moeda superior, porque daí É isso. passa a vontade de comer um delivery, passa Isso. tudo, dá tudo certo, tu fica em casa, tá tudo certo. O problema é só quando tu volta da viagem. Tem que pensar na próxima, Bruno. Ai, que daí tem que estar próxima já para ter outra motivação. Exato, mas é isso mesmo. E tem estudos de economia comportamental que comprovam isso, que o nosso cérebro realmente consegue se focar melhor, né? E você criar também lembretes. Então não adianta você só falar, ah, eu quero aquela viagem. Não, você começa a pesquisar coisas da viagem, você começa a criar alerta de passagem, você coloca no seu calendário, vai planejando, ou seja, tudo para criar o contexto de economizar nas besteiras. Eu acho que eu brinco, né? Ah, não, gente, quer um testemunho aqui da Luciana? Eu dou o meu testemunho. No começo do ano, a gente. Porque o curso foi depois, né, Lu? Foi Foi. fevereiro, isso. Tivemos a palestra contigo e Isso. eu comecei a colocar em prática na Sim. tabela. Fui colocando ali. Só o fato de eu estar preenchendo e assim, ai, mas eu sempre anoto tudo, eu sou muito organizada, eu não preciso disso. Não, gente, eu esmiucei o meu cartão de crédito. Isso. Não é só colocar lá que R$ 1.000 foi para o cartão. Não, é tu tirar aquilo porque é só um meio de pagamento. Ah, olha como eu prestei atenção. Então, a partir do momento que eu comecei a fazer isso, esmiuçando, eu comecei a observar, nossa, como eu gastei nesse lugar. Como mais uma parcela de roupa? Não, peraí. Ai, gente, mas como eu gastei no posto? Quanto combustível? Tá, onde é que eu tô indo? Porque daí chega no final do mês, a gente diz, nossa, não fui em lugar nenhum, não comprei nada, não fiz nada. E tá lá a fatura transbordando. Então, ali eu comecei a ver isso. E outro ponto legal foi que eu coloquei essa meta. Tinha viagem em setembro. Não, então eu preciso ter X para viajar em setembro. O que eu tenho que fazer? Até o mercado eu mudei. É isso. Porque a minha alimentação, eu fui tudo pensando de uma forma estratégica que eu conseguisse economizar. Então, assim, ia marcar um cliente. Não, eu vou marcar 2 nesse dia, porque eu já aproveito a viagem que eu vou para lá e vou economizar combustível. Nossa, Bruna, mas era R$ 5, mais 5 e 5, gente. É isso. Não, Bru, perfeito, porque né, eu pego bastante nesse ponto aí da fatura do cartão, porque é um erro muito comum. Fatura do cartão virou uma categoria de despesa. Então, às vezes, tem pessoas que eu atendo que falam, ah, Lu, eu já controlo, olha aqui. E tá lá, aluguel, condomínio, escola e fatura do cartão. Como se a fatura do cartão fosse uma categoria. E a fatura não é, ou o cartão é o meio de pagamento. Então, assim, o que está lá dentro do cartão, né? E o segundo ponto importantíssimo que você tocou também é a questão das compras parceladas, porque é onde a grande maioria se embanana. Por quê? Porque a compra parcelada é um valor que entra um mês já comprometido. É verdade. Então, assim, se você é uma pessoa, uma família, que pode gastar no máximo R$ 5.000 por mês, só que você fez um monte de parcelinha pequena que somam 1.000, você não tem mais 5.000, você só tem 4.000 para gastar aquele mês, né? Até que essas parcelas acabem. E o que vai acontecendo é que é isso, você falou, eu esqueço, né? Parece que eu não fiz nada, que eu não comprei nada. E quando vai ver, tem lá 20 linhas só de parcelamento desses sites
todos de compras internacionais, para não citarmos nomes, Isso. né? Então, assim, é muito importante a gente, de fato, fazer esse controle paralelo. Primeiro, tirar as coisas, né? Tirar a fatura do cartão, colocar exatamente o que você comprou usando o cartão. E segundo, fazer um controle das suas compras parceladas para entender antes do mês começar quanto que já está comprometido e quanto que de fato você tem para gastar aquele mês, Eu né? gosto muito de compartilhar as minhas experiências, as minhas vivências. E eu lembro que a primeira vez que eu tive que ir colocando na tabela, gente, é doído. É doido. Agora a gente vai ter um encontro também no núcleo, ela estava um pouquinho desatualizada, eu tive que dar uma atualizada. Mas a sensação de tu ver, vamos colocar aí 9 meses na tabela e ver que não tem mais nada que fica no negativo, que eu consegui fazer a viagem, que eu Exato. consegui conquistar o que eu queria, eu olho assim, nossa, gente, eu precisei me organizar. É, E sabe o que que é muito bacana? Porque aquele pequeno prazer que tu tens de. A gente tá falando muito sobre comprar, né? Mas às vezes até mesmo, vai num restaurante, algo assim. exato. Aquele prazer momentâneo de tu tá vivenciando aquilo é legal? Claro que é, gente. É Uhum, necessário, a gente uhum, precisa fazer isso. Mas às vezes tu já trata como algo banal, porque é mais uma saída. exato. E eu comecei a perceber também assim, de fato não tá me fazendo falta É ir lá. isso. Então, eu acho que tem isso, é muito a gente se conhecer. Há tempos, sim, que tu tens que abrir mão de coisas, faz parte, Exato. mas é em prol de um objetivo maior. Então, eu acredito que a tua tabela, sim, ela é maravilhosa. Ai, muito Já tenho que pensar na obrigada. de 2026, como será, mas Exato. a gente precisa estar fazendo isso. E também sempre estar em mente assim, nada vem fácil. É isso. Estamos vivendo tempos de exposição na internet e banalização até mesmo de artigos de luxo. A gente vê que é uma coisa. Não, ó, essa almofada aqui, imagina 100 mil reais. Tudo certo, é uma almofada. É, Gente, tá, é uma almofada. Claro que eu não tô dando o exemplo da almofada, né? Mas é. tem isso, esse comércio, para mim, é uma banalização. É uma banalização, é como se as coisas viessem fácil, né? Não vem fácil, as pessoas lutam pra caramba para conseguir dinheiro, conseguir fazer uma reserva de emergência, né? Porque assim, o que que tem um cara americano aí que ele fez como se fosse assim uma trilha do que seria a vida financeira, né? Então, quem está com dívida, a primeira coisa é sair das dívidas, organizar essa relação entre receita e despesa, depois começa a fazer uma reserva de emergência, e aí sim, depois você vai investindo para aposentadoria, ou seja, investimentos de longo prazo e coisas de curto prazo que você queira realizar, viagens, cursos, essa coisa toda. E aí, nessa linha, assim, eu não acho que a nossa vida seja tão linear quanto essas metodologias americanas, a gente tem sobe, desce e tal, mas assim, a importância da gente ter uma reserva de emergência, né? Então, essa banalização das coisas que custam caríssimo é um desserviço. E a reserva de emergência não só pensando no empreendedor, Não só pensando pensando. também no CLT, porque não significa. E até mesmo, eu acredito, servidor público. Porque assim, Sim. não é porque tu tais com uma segurança, uma estabilidade, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Exato, exato. E assim, a reserva de emergência é para você ter guardado pelo menos 6 meses do equivalente às suas despesas por 6 meses. Então, imagina aquele exemplo que eu dei que a família gasta 5 mil, você precisaria ter pelo menos 30 mil numa reserva de emergência. Ah, Lu, mas reserva de emergência não é investimento? É investimento, só que é um investimento de baixíssimo risco e alta liquidez. Então, amanhã, se você precisar sacar uma partezinha desses 30 mil todo,
tá na sua conta Ah, no mesmo posso dia. investir esse Pode, valor, deve investir, mas né, para desde ele que corrigir, eu possa resgatar resgatar. facilmente. E ele seria uma coisa intocável. Então, assim, eu quero sair de férias, vou pegar da reserva de emergência? Não, vamos fazer um outro O nome investimento. dela é reserva de emergência. Exato. E a gente, assim, teve 2 exemplos recentes, né? Um foi pandemia, como as pessoas precisaram de uma reserva de emergência, e o segundo foram as enchentes, né? No Ah, sul, verdade. que também foi uma coisa que aconteceu e as pessoas precisavam de uma reserva de emergência ali. Então, assim, mesmo quem tem uma certa segurança no trabalho, na renda, não, a necessidade está aí do desembolso, né? Então, assim, é preciso ter uma reserva de emergência. Então, assim, eu acho que isso realmente é um desserviço, essa banalização das coisas caras, né? Uma bolsa, sei lá, não sei quantos R$ 1.000, um tênis, outros não sei quantos R$ 1.000. Gente, isso aí é uma vida, é um ano de salário de muita gente. Ficar achando que isso é o mais maravilhoso da vida, não é. Isso é sucesso. Isso é sucesso, não é, né? Eu acho que assim, isso não traz o bem-estar, né? A gente vai falar aqui em uma das palestras sobre bem-estar financeiro. E é isso, né? O equilíbrio entre esses prazeres no presente e a segurança do futuro. Excelente. Então, assim, não adianta você só ter prazer no presente, você precisa pensar no futuro, né? E o nosso cérebro, a gente também vai, spoiler, a gente também vai falar isso na palestra, que o nosso cérebro ele não está preparado para esse pensamento tão a longo prazo, porque na história da humanidade, a gente não estava acostumado a ter essa longevidade que a gente tem hoje. Então, assim, outro dia eu fui num evento de previdência privada, e tem previdência privada, você tem fundos fechados, né, que são, por exemplo, do Banco do Brasil, da Petrobras, né, grandes empresas que fazem o próprio fundo de previdência só para os colaboradores e ex-colaboradores. E tem os fundos abertos, que é aquele previdência privada que eu, você, qualquer um pode ir lá e investir Vamos em dar um previdência. exemplo? Vou trazer de novo meu exemplo. Eu contribuo para a CASC, que é a Tá, Caixa de Assistência dos Advogados aqui do isso, estado. isso. Então, essa previdência vai para os advogados. Se Sim, assemelha Banco do Brasil, Petrobras. exatamente, exatamente. E aí, e tem a previdência, por exemplo, que qualquer grande banco tem no portfólio de investimento, você pode chegar lá e contratar uma previdência privada. Em 2025, compensa fazer isso? Bru, isso Polêmica, hein? é polêmica, porque assim, isso é mais comportamental do que financeiro. Se você for uma pessoa que tiver a disciplina de separar um dinheiro todo mês e investir num negócio ao longo prazo, e não resgatar até o vencimento a longo prazo, tipo 2055 e tudo mais, se você for essa pessoa com essa disciplina, tudo bem, não precisa de uma previdência. Mas se você for uma pessoa que acha que surge aí uma troca de carro, uma compra de Vai casa, cair em tentação. vai cair em tentação e tal, é melhor você pagar a previdência, porque aí é um compromisso, né? Um boleto que você joga aí no seu automático dos boletos e pronto, já está. E o seu eu futuro vai agradecer, né? Então, e aí, o que eu estava falando é dessa questão da longevidade, que é o seguinte, um desses fundos privados falou nesse evento que tinha mais de 30 pessoas no fundo, pensionistas do fundo, com mais de 100 anos. Então, imagina o que a gente precisa fazer, a importância do planejamento Que financeiro o futuro nos hoje, guarda. porque a gente está vivendo mais, né? E a gente vai precisar de dinheiro até o fim da vida. E a atitude a gente toma hoje para isso. Não é quando tiver 70 eu vou pensar no meu dinheiro dos 100. Não, é hoje que a gente já precisa separar, começar a separar o dinheiro. Então, eu lembro que quando eu vim aqui para Cocal a primeira vez, tinham 2 moças grávidas, né? E eu estava comentando com elas exatamente isso, assim, quando o bebê nascer, já abre um investimento, já faz. Porque imagina, né, por 20 anos, você colocando um dinheiro todo mês,
Pode ser pouco, mas por 20 anos vai ser um Pensar a bom longo prazo. pensar a longo prazo. Então, assim, é muito importante, e até para quem estiver assistindo, poxa, Lu, não tenho tempo de pensar nisso agora. Então, deixo aqui esse convite para reflexão, porque a gente precisa tomar alguma atitude para a aposentadoria agora. Nem que seja R$ 50 por mês. Lu, não tem dinheiro, o negócio está apertado, não sei e tal, não sei o quê. Começa com 50, começa com 100, começa com o que você puder, mas Começa com começa. o cofrinho. Começa com o cofrinho, começa com uma previdência baixinha, começa. Ou talvez, se às vezes nem isso está sendo possível, eu acho que começa organizando as suas finanças. Isso, exatamente. Começa a enxergar para onde está indo esse dinheiro, para onde tu gostaria que ele fosse. Exatamente. Ali já vai ser um começo. Exato. Lu, tô completamente endividada, não cabe. Tudo bem, mas só de ter ficado essa sementinha, que a hora que você acabar a dívida, você vai pensar nisso, é um compromisso com você mesmo. A cada ano que passa, Brasil, mais endividados, menos. Tá um número alto, estável alto. Esse é o Estamos grande numa problema. constante crescimento. É uma constante muito alta, porque assim, a gente está aí nesses 70 milhões, 72, 69, 70 milhões de endividados. E aí, quando a gente fala endividado, na verdade é inadimplente, né? Então, esse número que o Serasa fala é muito alarmante, porque são pessoas, que é o inadimplente? Que estão há mais de 3 meses sem conseguir pagar a parcela da sua dívida. Negativadas já estão. Negativadas também já estão. Então, assim, é muita gente, né? Pensando que, assim, da população economicamente ativa, porque a gente tem 220 milhões de habitantes, mas a população economicamente ativa que realmente trabalha tal, né? Você tira os idosos e as crianças, esse número é muito expressivo. Muito. Então, e é uma coisa que você vê, a média da dívida é de 4.900, quase R$ 5.000. Então, você vê, contas de consumo, faturas no cartão, né? Eu vi um relatório do Serasa que, inclusive, falava que um dos principais motivos da negativação do CPF é você emprestar o CPF Uma prática bem comum. para pessoas que foram lá e não pagaram a dívida e sujaram o seu nome. Então, assim, isso é uma coisa, Bru, que eu sempre falo, assim, o poder da gente falar não. O não, ele é tão libertador, ele te livra de tantos problemas financeiros, assim, é muito bom. É muito bom a gente ter essa tranquilidade em falar não. Ah, é difícil, é meu parente, é meu familiar, é isso, aquilo, mas assim, entenda a real necessidade, Eu sabe? brinco que, tu vai perder o amigo. Ou é porque tu vai dizer para ele que não, ou é porque ele não vai te pagar. Então Exato. escolhe. Eu acho que é melhor dizer que não. Exato, porque aí você perde o amigo e fica com problema, É. né? Melhor só perder o amigo. E assim, que amigo da onça também, né? Tem Vamos que abrir lá. o olho. E falando de abrir o olho, Bru, queria deixar 2 alertas aqui. O primeiro é dos golpes, porque assim, tem muita coisa, né? Que as pessoas se endividam, elas mesmas se endividam, emprestam CPF para os amigos ou parentes, mas tem essa questão dos golpes financeiros. E Assim, que olha, eu acho que tá quase uma pandemia já, porque e de uma forma que eles fazem, é só uma mensagem, é uma ligação, e quando tu vê, já foi tudo. há alertas, inclusive OAB e tudo mais, no sentido de assim, não, gente, não é assim. E eu gosto muito de trazer, já, inclusive, mandei no grupo da minha família, e para quem eu vou conversando, eu falo, gente, não existe isso. Se o teu advogado, tu vai, tu vai receber algum valor, enfim, tu não tens que dar um valor para te receber o outro. Não existe. Te certifica. Outra, quando vier algum tipo de cobrança, não vai ser um Pix para Luciana Pavan que eu vou Exato, fazer. Vai ser exato. um boleto do Tribunal de Justiça, tá lá tudo timbrado, identificado, tudo certo. Não tem urgência para pagar. Exato. Eu acho que é sempre bom a gente dizer assim: uma situação tu
tens um processo, que daí muitas vezes vai ser o familiar que vai estar cuidando, porque tem um familiar preso, então tem Uhum, uma urgência para soltar aquela pessoa. uhum. Agora, fora isso, age com calma, cautela, te informa. A gente precisa ter essa preocupação. Nossa, Bru, assim, tá uns golpes assim de plano não, de laboratório de exame Ó, ainda não chegou que aqui em Santa vão Catarina. que vão entregar, que se fingem, né, do laboratório, falam, olha, o seu resultado saiu incompleto, não saiu o laudo completo, tal, você gostaria que entregasse na sua casa? O pessoal fala, ah, claro, né? E aí chega lá, tudo falsificado. Chega lá um portador com uma maquininha daquela que o visor tá não sei o que e tal, nananã. E aí, ao invés de passar os R$ 5 da entrega, R$ 6 da entrega, passam valores exorbitantes no cartão da pessoa. Então, isso tá, assim, todos os laboratórios estão com avisos no site, assim, né? Já surge. Você abre a página do laboratório para ver um resultado, já aparece. Nós não cobramos, nós não ligamos, nós não fazemos entrega de segunda via de exame, né? Nada. E outro golpe que está muito feio é das guias de imposto falsa. Sim, inclusive eu fui. Olha só o que aconteceu comigo. Um dia eu digitei no Google Detran. Sabe aquele momento que tu. Gente, eu acho que eu esqueci de emplacar o carro. Digitei Detran, tal, tudo certo. Cliquei, tava. Eu não me toquei de conferir se era Detran. Eu acho que é .sc.gov aqui de Santa Uhum. Catarina. Eu cliquei, já abri assim super fácil para te botar os dados do carro, colocava, já veio um QR Code. Gente, eu não sei o que que foi que eu parei para olhar ali algo. Eu assim, não, pera, eu não tô no site. Ai, que bom. É a pressa da gente tá Sim. indo. Depois eu fui ver, era algo até do Paraná, nem era aqui de Santa Nossa. Catarina. E eu fiquei assim, não, que a gente faz tudo rápido e daí Isso. assim, tu tá aqui no computador, aí tu tá atendendo uma ligação, daí tu tá resolvendo outra coisa. Isso, esse é o grande problema, assim, quando a gente for fazer esse tipo de coisa, licenciamento, pagar, o que eu tive acesso foi e-mails falsos de contadoras. Então cria assim, fulaninho fiscal @gmail. Só que é nome do seu escritório de contabilidade, sabe? Aí você fala, é ponto fiscal, é a fulaninha. Sabe, você realmente Vem o WhatsApp com a acredita. foto da pessoa, aí tu vai dizer que não. Exato, também tem esse. E aí o que que acontece? Cria uma guia falsa com a cara da guia do imposto, tipo do imposto simples ou de algum INSS, alguma coisa. É a mesma cara, o logo, tudo igual. Só que o beneficiário é diferente. Mas quem é que vai confirmar que o Tintim por beneficiário é a tintim. Secretaria da Fazenda? Nananana? Então, assim, toma muito cuidado, né? Confere ali no arroba, porque o arroba do e-mail é sempre diferente, não é o mesmo nome do escritório E certinho. também, além de, por exemplo, flagrar-se que é essa situação, a gente vai lá e denuncia aquele e-mail. Denuncia, bloqueia. Porque tem Ah, isso também. é, No WhatsApp também tem esse recurso. Está sim. vendo isso para ti? Denuncia, bloqueia. Até para a própria plataforma Entender. entender que assim, não, peraí, que isso daqui. Porque se várias pessoas ir denunciando, isso vai caindo. Recentemente aqui no estado, eu não sei se a lei já está em vigor, Uhum. mas a Alesc fez uma legislação que em Santa Catarina, pessoas acima de, eu não sei se são 60 ou 70 anos, Tá. mas não pode contratar empréstimo consignado via telefone. Ótimo. Quando Perfeito. eu soube, eu até achei que era para o país todo. Depois me informei e era Ai, aqui. Mas eu tomara falei, que gente, tem fique, que né? valer para o país todo. Tomara que fique para o país todo. Porque eles ligam Muito necessário. e depois é aquela coisa. Às vezes tu nem sabe o que tá falando, aí não entende mais, não lembra se tem, se não tem. Exato. E eles se aproveitam. Se aproveitam demais. E aí, o segundo aviso, Bru, que eu queria dar é a questão das apostas online. Ai, Isso, tema bem polêmico, revoltante.
que é outra pandemia É, que é. parece que. Então, assim, isso é aposta. Primeira coisa, isso é aposta, não é investimento, tá? Ponto Vamos, final. ponto final. Não é porque o fulaninho pôs 1.000 e resgatou Mas eu soube de um 1.500. cara que ganhou tanto. Exato, exato. Esquece, esquece. Isso é aposta. É a mesma coisa você entrar num cassino, é a mesma coisa você jogar na loteria. Isso são A apostas. gente Acabou. ouve histórias de pessoas que já ganharam na Mega Sena. Já ganhasse? Nunca. Nem eu. É Então é isso. isso. É isso. Então, esse é o primeiro ponto. Vamos esclarecer, vamos partir dessa premissa aí, tá? Porque começou isso, que eu não sei nem. É assim, a única associação que eu consigo entender é você depositar, você colocar um valor, não é nem depositar, né? Colocar um valor e retirar um valor maior, e isso ser associado com investimento, porque eu não consigo nem conceber a associação com investimento, na verdade, né? É. Mas teve isso, inclusive já saiu em relatório de Ambima, tal, então vamos começar por aí. Não é investimento. Ponto. Segundo ponto, é viciante. Então, essas plataformas todas trabalham com toda essa questão de dopamina cerebral, que é para você realmente ficar ali achando que a próxima você vai ganhar, porque a próxima você vai não sei o que e tal, e não sair daqui. E, gente, é comprovado. Isso não é história Não, do governo que tá dizendo que isso e aquilo, que é o fulano de tal. Não, isso é comprovado, estudos. exatamente. Isso, e de fato, até mesmo assim, para quem tem aquela liberdade que, o filho pega o celular e tudo mais, tem estudos que também apontam tudo isso que é usado, bichinhos, Exato. como se fosse algo lúdico, e até as crianças já se viciam. Pois é, totalmente, totalmente. Então, assim, ai, Lu, mas foi regulamentado. Foi regulamentado, ou seja, agora não foi regulamentado a operação disso no Brasil. Ou seja, as empresas que estão operando precisam cumprir um monte de regra do Banco Central, precisa ter um capital social mínimo altíssimo, ou seja, bastante dinheiro. Mas, na minha opinião, o governo só regulamentou para conseguir arrecadar imposto. Vamos falar um Ele papo bem não. reto aqui. Cigarro também é regulamentado, tu E pode ir não lá faz e bem para a comprar, não saúde. faz bem para a saúde. Bebida alcoólica também é regulamentado e não faz bem para a Então, saúde. assim, Então, assim, não é porque foi regulamentado que faz bem para que você. agora você vai ganhar. Exato, ou que agora você vai ganhar. Então, assim, a história de sempre para maiores de 18 é exatamente o que você falou. Às vezes vai um filho menor, pega o celular da mãe e se vicia igual. E assim, não adianta. Ai, mas jogue com Não, então consciência. assim, e aí o que que vem? Vem muita grana por trás. Porque contratam ídolos, contratam jogadores de futebol, contratam atores, tudo. Essa máquina de marketing, ela já é antiga, não tem novidade para ninguém. Cigarro era atrelado a status e sucesso antigamente. Então, isso também é uma tática muito antiga. Então, o meu apelo É um é apelo, um gente. apelo, é assim, não comecem, não baixem. Não, mas o meu amigo, meu isso, meu aquilo, meu vizinho, meu parente, É esquece. só uma jogadinha que eu tô precisando. Não dá, gente, não dá. O negócio está feito para realmente te viciar. E assim, histórias tristíssimas, né? Se De quer pessoas. jogar, pega um Uno, se reúne com teus amigos, Exato, faz uma pega, brincadeira, um joga uma bingo. canastra, tá ali junto com os Exato, amigos e tá tudo certo, sabe? Mas eu adoro jogar, então joga desse jeito, exato, exato. sabe? Porque o jogo realmente Ele é um jogo de azar. é um jogo de azar. E dilapida patrimônios, Eu acho né? que tá uma avalanche Tá uma isso, porque avalanche. começa assim, a gente falou sobre 70 milhões de endividados no Uhum, Brasil. uhum. Desses 70 milhões, eu acho que se houver um estudo profundo sobre quantos desses jogam, Pois é, quantos desses se tornaram endividados por conta pois dos é, jogos, exato. O que já teve foi quantas pessoas estão, em média, apostando por mês. quanto que tá? R$ 190. Só que imagina que um salário mínimo não é nem R$ 2.000. É quase 10%. Gente, é assim, 190
naquela coisa que é tipo, Nada, nada. segundos, um Não toquinho. foi assim, ó, ai, todo dia eu joguei 10 centavos. Eu nem sei É, se dá pra fazer é, isso. também não sei, mas Mas ou se não assim, eu vou jogar só o crédito que eles dão, porque como qualquer aplicativo, qualquer coisa, às vezes eles te dão dinheiro para pra te começar, começar, tá? para você Testar. testar, né? Então não caia no teste E também. assim, por mais que a gente tenha indignação com o cenário político que a gente vivencia no Não tem nada a país, ver com política. assim, tem essas coisas, mas quando a gente escuta, quando a gente vê na CPI das Bets que os próprios influencers que divulgam, eles afirmam, não é a Bruna que está falando isso, gente, é só dar um Google, procurar no YouTube, que tu vai achar essa informação. Eles afirmam que é a plataforma que dá aquele usuário para eles. Então, gente, a plataforma não me dá um usuário para eu sempre estar ali ganhando faceira. Então, a gente tem que colocar isso em mente. Assim, existe a sorte? Existe, obviamente. Igual da Mega Sena. Igual a da Mega Sena. Ah, mas então por que a Mega Sena pode ir ali? Gente, quando a gente fala sobre apostar, é um vício, é algo sério, não procure. E se você já tá sentindo que assim, mas eu fico tão feliz quando eu tô nisso, Procure ajuda. procura ajuda, esse é o momento. Exato. Se você já entrou nisso e não sabe como sair, tá com dificuldade de desinstalar, não consegue mais viver sem, procura ajuda agora, né? E se você se desorganizou financeiramente por causa disso, também procure ajuda, né? Não acha que vai ser fácil sair sozinho, porque normalmente não é fácil sair sozinho. Parece um pouco difícil a gente dizer isso, mas assim, não é o fim do mundo, Não é o fim do a mundo. vida não acaba, não desista, mas assim, procure ajuda o quanto antes, porque precisa fazer isso. E não tem que ter vergonha, O né? principal, porque afinal de contas, assim, é exatamente tudo que eu estava falando até agora. O negócio foi feito para te viciar. Então, assim, não tenha vergonha. Se você se viciou, você não é mais fraco ou mais forte que ninguém por causa disso. Exato. Você simplesmente caiu no que a empresa queria. Até mesmo os golpes, né, Lu? Porque até mesmo os golpes. eu acredito que muitas coisas saem na mídia, as pessoas procuram os órgãos, querem fazer uma denúncia e tudo mais. Mas com certeza tem muitas situações que as pessoas não querem contar para ninguém, porque vergonha. Exato. Mas a gente precisa saber. Tem determinadas situações também que são aquele caso. Eu não sei se ainda está na ativa, porque eu lembro que por volta de uns 5 anos atrás, eu acredito, eu atendi cliente que me procurou por isso, que começa a conversar com uma pessoa na internet, tá tudo bem, e a pessoa começa a mandar umas fotos, cada um seus problemas. O que acontece? Do nada, alguém liga ou começa a receber áudios que é uma pessoa dizendo assim, ó, aqui é o delegado fulano de tal, porque tu estava falando com uma menina que tem tanta idade, ou tu tá falando com um menino que tem tal idade, e os pais já estão aqui na delegacia, tu vai ser processado. E Então, assim, tu imagina o desespero da pessoa que Nossa fica, Senhora. gente, eu cometi um crime. E nem sabia, né? E nem era tempos de Felca. Então, imagina agora. Mas é também um golpe. E assim, é alguém querendo se aproveitar, é alguém que vem na internet e um adulto que está se passando por jovem e manda essas fotos tudo de forma proposital. Então, a gente tem que se atentar com quem a gente conversa na internet. Sim. Não no aspecto só profissional, mas também no lado pessoal, porque às vezes a gente pensa que é um relacionamento e quando tu vê, estás num golpe. Pois é. E assim, mesmo nesses casos, não ter vergonha, né? Realmente procurar ajuda, você vê, te procuraram como advogada, procurar ajuda também psicológica, Com né? certeza. Porque isso abala o emocional Delegacia. fortemente. Hoje a gente tem a possibilidade, já há algum tempo, na verdade, de estar registrando o boletim de ocorrência de forma online. Então, tu pode registrar na tua casa, mas eu não tenho os dados, eu não sei o que fazer.
Gente, deixa registrado, porque assim pode evitar que outras pessoas passem por essa situação. Porque às Exatamente. vezes é aquele mesmo número que tá falando com todo mundo. E Exatamente. eu acredito que um dia esse golpe de Pix e tudo mais vai chegar a um ponto que vai ser tomada alguma providência, porque também tecnologia vem para ajudar a gente, mas tem esses problemas. Sim. Tem gente que faz até aquelas vaquinhas falsas. Pois é, pois é. Então, assim, tomar muito cuidado, né, com tudo isso. Nessa questão de golpe, eu sempre oriento voltar à fonte, né? Então, se você receber uma cobrança da empresa de saneamento, liga para a empresa de saneamento. Recebeu do banco, liga você para a empresa do banco, não para o número que apareceu ali na mensagem, no e-mail, essa coisa toda. Vai na internet, busca ouvidoria do banco, busca ouvidoria da empresa, enfim, que for, escritório contábil, enfim, todos esses, né? Volte na fonte e confirme pessoalmente com dados que você foi buscar e não que veio ali na mensagem, porque realmente a criatividade está sendo usada aí negativamente, E se né? for urgente, desconfie. Exato, Porque toda urgência exato, exato. tem algo por aí. Para 2026, o que que a gente pode pensar? Quem está querendo se organizar ainda? Ai, será que eu deixo pro ano que vem? Será que eu começo a pensar agora? Black Friday. Nó. Então, assim, ó, para Black Friday, faça uma lista antes, né? Colhe esse post-it dessas coisas que você quer, que de fato você está precisando, e não caia mais em nenhuma tentação. Assim, se foque no que você está precisando. E se você não está precisando de nada, simplesmente escreve: não vou comprar nada, não estou Pode precisando estar de nada. ótimo o preço, mas está se precisando? Exato, né? Uma coisa está numa super liquidação que acaba quando você entra no cheque especial para pagar aquilo, né? Se você não precisava. Então, assim, primeira coisa, Black Friday é isso, o poder do post-it, sabe? Faça isso, faça listas, procure preço, use os comparadores, use cashback de cartão de crédito. Então, assim, nada de impulso, né? Porque a gente recebe essa avalanche de estímulos ao consumo. Então, E tá valendo freie. muito a pena. Só que não. E aí depois, 2026, né? Se você puder, surfe a onda da Selic alta, né? Eu nem vou dizer números aqui para esse vídeo não ficar datado. Mas assim, surfe a onda de Selic 2 dígitos, de Selic alta. Esses cofrinhos, caixinhas, tudo isso também está dando bons rendimentos. Então, coloque, Lu, tenho muito pouco, coloca o pouco, né? Vai vendo esse dinheiro render, vai usando a dopamina dessa forma, né? Com prazer de ver o seu dinheiro crescer, de ver o seu dinheiro render. E olhe, né? Com bastante consciência aí para o seu dinheiro, para as suas finanças, porque cada vez que a gente mergulha nas nossas finanças, a gente aprende um pouco da gente também. Então, evita desperdício, evita gasto que não precisa ter. Campeão de economia que eu acho em todas as minhas consultorias são serviços de assinatura, que as pessoas saem contratando o período de amostra ali, o período gratuito, quando vê, tá pagando há 6 meses o negócio que achou. Esqueceu, achou que tinha cancelado. Então, assim, vale realmente muito a pena a gente mergulhar, ter coragem de mergulhar nas nossas finanças, aprender um pouquinho mais sobre a gente também e implantar essas ações, né? Se tem que ligar para o negócio para cancelar, liga. Se tem que entrar no aplicativo, entra. Sabe, qualquer 10, 20, 30 reais é dinheiro, porque por 5, 10 anos que ficaria lá caindo no seu cartão sem você ver, é um ótimo dinheiro, É né? verdade. Então, você pega esses 10, 20, 50 que você ia dar aí para algum serviço de assinatura, bota no seu cofrinho, vê ele rendendo, né? Quem tem filhos também começa alguma coisa de longo prazo para filhos, se já não começou, porque você vai usar esses juros altos a seu favor, né? Pequenos valores
por muito tempo com juros altos, é o segredo. Não tem outra receita. E acredito também que outra coisa muito bacana a se fazer, às vezes substituir pequenos hábitos. Uhum, Se está um tempo ali rolando a tela, pode estar ouvindo o podcast, que eu acho que é super válido. claro. Também procurar 90 segundos de finanças, Exatamente, que eu acho que é. exatamente. No YouTube, no Instagram. E comentasse anteriormente sobre o Banco Central, de materiais que tem também Sim, gratuitos, sim. leituras É, que são muito válidas para gente. exato. O Banco Central tem uma iniciativa de educação financeira muito boa, chama enef.gov, enef.gov. E tem muita coisa bacana de educação financeira também nos 90 segundos de finanças. Temos cursos online, de finanças para casais na Udemy. E eu estou à disposição aí, Aí é sua. maravilhoso, gente. Na condição de ex-aluna É, da Lu, foi assim, realmente um divisor de águas esse ano. Graças a Deus, vou estar também encerrando ele de uma forma diferente, mas que muito bom. porque eu tive coragem e incentivo de estar buscando, estar analisando o que de fato é importante para mim, o que Exato. eu tenho como objetivo, e assim vai indo, porque daí a gente consegue manter a vida em equilíbrio. Volto a dizer, não é um mar de rosas, há momentos que a Exato. gente de fato tem vontade de fazer outras coisas, mas a gente precisa pensar a longo prazo. A vida é uma só? A vida é uma só, mas ela tem tantas coisas para a gente desfrutar ao longo do caminho Exato. e que a gente pode conseguir fazendo isso organizando as nossas finanças e cuidando das nossas emoções. Exatamente, exatamente. Porque é isso, finanças, no fundo, tem tudo a ver com bem-estar físico e mental. Não é só bem-estar financeiro, não está isolado ali numa caixinha. Ele também faz parte do Todo todo. junto. Lu, brigadão. Obrigada. Amo conversar contigo, é sempre um É uma aprendizado. delícia estar aqui. Muito Estou agora obrigada. ansiosa para saber o que nos aguarda no núcleo. Vamos lá. Muita coisa boa no núcleo, É viu? verdade. Para você que se conecta com esse tipo de assunto, emoções, finanças, carregando as suas escolhas, toda quinta-feira tem episódio novo no YouTube e Spotify. Tchau, Tchau, tchau. tchau.